Bom, gente, então, né, hoje nós estamos aqui dando sequência à disciplina, né, tópicos especiais em Biomedicina 1, tá? E aí, na aula de hoje, nós estamos já finalizando aí o conteúdo, né, conteúdo teórico. A aula de hoje vai ser uma revisão, tá? A partir daí dos principais pontos que nós conversamos durante o semestre, tá? Nas próximas aulas aí a gente já vai fazer a nossa avaliação oficial 2, tá? Então, vou tentar colocar aqui para vocês os principais pontos que a gente abordou na nossa disciplina. Então, gente, a gente iniciou, né, o conteúdo aí falando a respeito de eumintos, tá? Que são alguns vermes ali com algumas características, né? Os vermes que podem ser mais arredondados, né? Os nematóides, nemateumintos, tá? Ou alguns vermes mais achatadinhos, que seriam os plateumintos, tá? E aí, gente, aqui eu coloquei um gráfico para vocês perceberem como é importante, né? Ainda essa questão da parasitose no mundo, tá? A gente vê principalmente que a concentração maior dessas parasitoses é em países aqui, né, de regiões tropicais, né, e subtropicais. Essas zonas aqui, ó, que estão em vermelhinho, né, são as zonas de alto risco ali para as doenças, tá? E aqui, ó, comparando nessas áreas em amarelo, são regiões de baixo risco, né? Porque, gente, essas verminoses, essas doenças parasitárias, geralmente, né, precisam, né, de um certo tempo de maturação do ovo ali, do parasito no ambiente, tá? E esses ambientes mais geladinhos, né, os países mais frios aqui, né, não são favoráveis para o desenvolvimento desses parasitas, tá? Então, são parasitas que precisam, na maioria dos casos, ali, de umidade, temperaturas mais elevadas, tá? Então, por isso que a concentração maior é aqui nos países tropicais e nos países subtropicais. Então, gente, existem diferentes representantes aí de nematóides no mundo, né? Os principais, o que a gente pode citar, seria o Ascaris, né? O Ascaris lumbricoides, tá? Os ancilóstomos, tá? Que a gente chama também de ancilostomídeos, tá? Podem ali promover infecções, gerando anemia, tá? Em diferentes pacientes, podem ser crianças, tá? Também são infectados, está relacionado aqui, ó, no caso dos ancilóstomos, em andar descalço, tá? Em ambientes contaminados. Tricúris, tá? Também tem uma grande incidência, 0,6 bilhões de infecções ali em todo mundo, tá? Então, gente, essas doenças ainda, infelizmente, né, infectam cerca de 1/4, né, da população mundial, tá? E é um problema, porque isso aí poderia ser evitado, né, com saneamento, com educação sanitária, e ainda é um grande problema de saúde pública, né, na questão de infecções parasitárias, tá? Aqui, gente, nessa tabelinha, eu coloquei para vocês os principais, né, parasitas ali, os principais nematóides, e a porcentagem encontrada ali, né, desses nematóides, né, dos ovos nas fezes né, desses parasitos em crianças, tá? Então, a gente vê que, principalmente, a gente tem, né, o Ascaris é um dos principais problemas, né, seguido aí do Trichuris, tá? Os enteróbios, né, aqui a gente fala que seria o Oxiúros, tá? E, né, também os ancilostomídeos e os Strongyloides stercoralis, tá? Seriam os principais problemas, né, principalmente aqui no Brasil. Bom, gente, então como que a gente caracteriza esses vermes, né? Então a gente tem ali o sub-reino, né? Metazoas, são parasitas do reino animal, tá, pessoal? E aí o filo são os nemateumintos, tá? Geralmente nesse nemateuminto, uma das principais classes que a gente tem é a classe nematoda, tá? Que são aí esses vermes mais arredondadinhos, que eu comentei com vocês, tá? O
O filo Plateuminthus, tá? São os vermes ali mais achatados, tá? Exemplo aqui do plateuminto seria a tênia, tá? A tênia solium, a tênia saginata, tá? Que a gente adquire a tênia na ingestão de carne, tá? Carne bovina e carne suína, tá? Então, aqui seria vermes mais achatadinhos. Aqui também a gente pode citar no plateuminto, a gente pode falar do Schistosoma mansoni, tá? Então, são vermes que têm essa diferença em características morfológicas, né? Então, por isso, eles estão enquadrados em filos diferentes, tá? Então, a gente vai falar primeiro aí a respeito dos nematódios, tá? Então, a gente tem diversas espécies, tá, gente? 500 mil espécies de nematóides infectando diferentes animais, tá? Não somente seres humanos, mas diferentes animais ali, tá? Então, são parasitos, né, gente, que infectam vertebrados, né, diferentes espécies de animais, e a gente tem ali 50 espécies, né, que vão parasitar os seres humanos, tá? Gente, como característica, a gente tem ali, né, o tamanho pode ser variável, vai depender da espécie do parasito que a gente está falando em questão, tá? Então, a gente pode ter de 1 milímetro até mais de 1 metro, né? Ali o tamanho desses parasitos, tá? Então, como característica comum, tá? A gente tem a presença de boca e ânus, né? São vermes bem desenvolvidos, né? Com esse sistema digestivo, né? Que a gente chama de sistema digestivo completo, quando a gente tem boca e ânus, tá? Então, são parasitas também dioicos. O que é um dioico, gente? Quando a gente tem o dimorfismo sexual, tá? A gente tem presença de macho e fêmea, dioicos, duas casas, tá? Então, presença de macho e fêmea aí na grande maioria dos casos, tá? Eles podem ser, né, de vida livre, né, quando não estão parasitando ali os seres humanos, não estão promovendo infecções em animais vertebrados, tá? Ou eles são ali parasitos, né, principalmente parasitos intestinais, tá? Então, gente, geralmente os nematóides, eles têm a estrutura corporal bem robusta, tá? Com a presença aí de um exoesqueleto, tá? Um esqueleto, entre aspas, ali, externo, tá? Que estaria ali protegendo, tá, esse verme e auxiliando na motilidade, tá, auxiliando na locomoção, promovendo a extensão e retração, possibilitando a movimentação desse parasita, tá? Aqui, gente, é um corte transversal, tá, desses vermes. Então, o que a gente pode perceber é que eles são realmente bem desenvolvidos, tá? A gente tem presença ali, né, de intestino, tá? A presença aqui de uma musculatura que se encontra longitudinalmente, né, ao longo ali, ao redor desses nematóides, tá? Canal excretor, tá? Que vai possibilitar ali a troca, a excreção, o metabolismo do verme, tá? O cordão dorsal, né? Que vai promover ali a movimentação, né? A contratilidade do verme, tá? E o sistema ali, né? Que é o sistema reprodutor. Então, a gente tem os ovários, o útero aqui, né? Presente nesse corte, tá? Então, é um parasito bem desenvolvido e rico aí em diferentes órgãos e sistemas, tá? Bom, gente, então como sistemas, tá? A gente tem o sistema digestivo, o sistema nervoso presente, tá? O sistema excretor, o sistema reprodutor, tá? E a gente tem o dimorfismo sexual, tá? Então, a gente tem o reprodutor masculino e o reprodutor feminino, tá? Aqui da forma que eu falei, né? Tem o útero, ovário, tá? E aí, gente, o que a gente vai perceber, né, nesses nematóides? Geralmente o verme, né, o macho, ele vai ser menor do que a fêmea, tá? E muitos deles vão ter essa característica de uma caudazinha encurvada, tá? Para a gente conseguir estabelecer ali
as diferenças morfológicas, né? Aqui, ó, nesse slide, onde eu estou apontando com a seta, tá mostrando o útero, tá? Do parasito repleto de ovos, tá? Bom, gente, então o aparelho digestivo, como eu falei, é completo, com presença de boca e ânus, tá? Então, quando tem essas duas estruturas, a gente chama de completo, tá? E aí eles vão se alimentar de quê, tá? Então, a gente tem os restos alimentares ali, né? Os restos do produto da nossa digestão, tá? Principalmente o ascaris e o enteróbios, né? Enteróbios vermiculares, se alimentam de restos digeridos, tá? De bactérias ali presentes no nosso trato gastrointestinal, tá? Alguns vermes, gente, se alimentam de sangue, né? Como eu falei, o ancilóstoma, tá? E o Necator americanos, tá? Que são os ancilostomídeos, aqueles que a gente pega ali com contato do pé, né? Vai andando ali em solo contaminado, esses vermes vão penetrar através da pele, e aí a alimentação deles é sangue, tá? Então, geralmente, quando não tratado no início, né, a infecção por ancilóstoma, ela pode promover quadros de anemia, tá? Então, é uma questão aí de gravidade, principalmente em crianças, pacientes que têm, né, doenças associadas, deficiências ali, né, doenças autoimunes, tá? Então, aqui, né, adquirindo essa questão da anemia já é um problema, tá? Outros vermes, né, ali vão penetrar na mucosa, promovendo a lise da mucosa, se alimentam também de bactérias, restos digeridos de alimentos, que são os tricúrios, eles ficam bem na mucosa do nosso intestino, tá? E os estrongiloides e a larva migrans também se alimentam desses restos, desses dejetos alimentares presentes no nosso intestino, tá? As formas principais, gente, de transmissão é a transmissão oral fecal, tá? Então, seria ali, gente, né, colocando os ovos, né, que estão presentes nas fezes, levando esses ovos à boca, tá? Pode ser através de alimentos contaminados com ovos, tá? E pode ser também, né, às vezes, né, quando a larva está eclodindo ali, às vezes na região perianal, tá? Então a gente tem o ovo presente na região perianal e também pode ocorrer essa eclosão, né, eclosão dos ovos e a penetração ali pela pele, tá? Então, como seria uma autoinfecção interna, tá? Uma possibilidade também de transmissão, tá? Então, seria ingestão de ovos presentes no ambiente, em alimentos contaminados. E outra opção é penetração ali pela pele, tá? Como eu falei dos ancilóstomos, a gente tem os estrongiloides também, que a gente pode colocar ali, tá? Como exemplo de vermes que vão penetrar a pele e promover esse processo infeccioso, tá? Então, os parasitas que habitam o intestino, gente, principalmente o Ascaris trichuris, tá? O Enterobius vermiculares, os estrongiloides, né? Os ancilostomídeos. E a larva migrans, gente, ela fica migrando, tá? Na verdade, a larva migrans, ela é geralmente um parasito que não seria daquela espécie que ela está infectando, tá? Então, ela fica migrando né, erraticamente ali, principalmente na pele, tá? Porque ela não consegue estabelecer o ciclo, tá? No nosso organismo. Então, entrando em detalhes aqui no ascaris, tá, gente? Lumbricoides, ele vai afetar cerca de 0,8 bilhões de pessoas, né? E promover cerca ali, de 60 mil mortes, né? No mundo, tá? Então, a gente tem esse problema concentrado aqui, a questão das áreas, né? Principalmente em países tropicais e subtropicais, tá? A região vermelhinha, né? Seria ali a região de maior prevalência, né? A vermelhinha e essa mais escura aqui, esse marronzinho, tá? As regiões de maiores problemas, maiores prevalências, tá? O Brasil, né? Então a gente vê um problema aqui também, né? Questão de
presença de distribuição de Ascaris lumbricoides em toda a região brasileira, tá? E mais uma vez, lá em cima, né, nas regiões mais frias, a gente não tem incidência marcante aí da doença. Bom, gente, o Ascaris, ele é exclusivamente do ser humano, tá? E vai infectar principalmente a região do intestino ali, que é o jejum, tá? Colonizando ali na forma adulta, tá? Então, como eu falei, o macho tem a caudinha recurvada e a fêmea é maior, tá? Então, cerca de 40 centímetros na fêmea e o macho pode chegar ali cerca de 30 centímetros, tá? Então, é muito importante, gente, vocês estabelecerem aqui, terem claro para vocês o ciclo do parasita, tá? Porque, gente, né? De acordo com o ciclo, a gente vai saber onde que o verme está movimentando, se localizando ali no nosso organismo e é onde a gente vai ter as principais patogenias, tá? Os aspectos patológicos da doença. Então, o que vocês podem perceber aqui é que, né, no ciclo do Ascaris, ele vai atuar em diferentes localidades, né? A gente vai ter patogenias ali intestinais, tá? E a gente também tem processos patológicos pulmonares, porque no ciclo a gente vai ter uma fase da vida, né, do parasita que está acontecendo ali no pulmão, tá? Então a gente também tem as manifestações patológicas acontecendo aqui, tá? Então como que se inicia, gente, esse ciclo, tá? Então eu gosto sempre de ciclo quando eu peço para descrever um ciclo, vocês podem começar a falar de onde vocês quiserem, que sempre vai fechar, né? É um ciclo aqui, vocês podem começar a detalhar, né? De onde vocês quiserem, mas assim, eu acho que é bem didático a gente começar a falar a respeito da forma de infecção, tá? Então, a gente se infecta aqui, onde eu tô mostrando com a setinha, com a ingestão do ovo, tá? Contendo uma larva dentro, é um ovo embrionado, tá? Que a gente chama de ovo também infectante, tá? Vai ter uma larva que chama larva L3 lá dentro do ovo, tá? Então, a gente vai ingerir esse ovo, né? E aí, o que acontece, gente? Ele vai chegar lá no nosso intestino delgado, mas ele ainda não vai estar pronto para se estabelecer lá no intestino, tá? Então, ele vai migrar para os pulmões, tá? Ele vai subindo ali pela árvore brônquica até ele completar o seu desenvolvimento, tá? E ficar pronto para o seu hábito final, que é o hábito intestinal, tá? Então, nesse momento aqui, ele, né, termina o seu desenvolvimento, mas ele começa a migrar nos pulmões, tá? Ele gera nessa fase algumas petecas, uns pontinhos hemorrágicos nos pulmões, tá? Que, né, vão promover esse quadro, a gente chama de síndrome de Loffer, né, desse processo hemorrágico no pulmão, tá? Então a pessoa pode tossir com presença de sangue e às vezes o parasita pode até sair, tá? Às vezes, não sei se vocês já ouviram falar, mas pode sair pelo nariz e pode sair aqui nesse momento de expectoração pela boca do paciente, tá? Então, depois que ele completa seu desenvolvimento aqui no pulmão, ele migra, né, pela árvore brônquica aqui e é deglutido novamente aqui na faringe e passa para o intestino. Então, vem aqui para o esôfago, né, passa pelo estômago até chegar ali no intestino, que é o seu hábito final, tá? Então, já aqui no intestino, a gente já vai ter a questão do dimorfismo sexual, né, já acontecendo, o parasita já chegou na sua etapa final do desenvolvimento, tá? Então, aqui começa a postura de ovos, tá? Então, os ovos são colocados aqui, né? A gente vai ter o acasalamento dos vermes. E aí, gente, esses ovos, né, percorrem o intestino delgado, o intestino grosso e são eliminados nas fezes, né, do hospedeiro, tá? Então, são eliminados ali para o ambiente, tá? Então, é importante saber que eles são eliminados, ó, de forma imatura nessas fases aqui do ovo, ó,
a gente não consegue ver essa larva infectante, tá? Então, a gente só adquire a infecção quando a gente ingere a larva que é infectante, que ficou um tempo ali, tá? Alguns dias, para que ocorresse essa maturação ali no solo, no ambiente, e aí ocorresse a formação da larva, que a gente chama de L3, tá? É o estágio de desenvolvimento 3 ali da larva presente dentro do ovo, tá? Então, aqui é um ovo que ainda não está pronto para promover a infecção, tá? E aí, gente, é sintomatologia, né? Então, sintomas a gente tem ali nos locais onde a gente tem a passagem do verme, tá? Então, no pulmão, a gente vai ter um edema, tá? Um processo inflamatório intenso ocorrendo no pulmão, quadro de pneumonias, tá? E essa síndrome de Luffer, tá? Onde a gente tem processos hemorrágicos, a presença de células ali, né, que são as células sanguíneas, os eosinófilos, né, que são células da resposta imunológica, que estão indo para esse local para, né, promover ali a proteção, né, tentando eliminar os vermes ali naquele local, tá? Então, esse quadro, essa presença de células sanguíneas ali, potencializa o processo inflamatório, potencializa o edema, tá? Então, além das manifestações nos pulmões, a gente tem as manifestações intestinais, né? Que é o hábitat final ali do parasita, tá? Então, dores, náuseas, tá? A pessoa pode emagrecer, porque vai ter má absorção de nutrientes, a questão da diarreia presente, tá? As perfurações intestinais também podem acontecer ali nos casos mais graves, tá? Então, quando a gente vai fazer endoscopia, a gente visualiza o verme, né, lá na mucosa intestinal, tá? Colonoscopia, né, na região já final do intestino grosso, tá? Aqui, gente, estou colocando os ovos, tá? Para vocês visualizarem. É muito importante vocês saberem a morfologia do ovo, tá? Ainda mais aí, né, pessoal da biomedicina que vai querer trabalhar em laboratório de análises clínicas, tá? Então, assim, como que vocês vão ficar, às vezes, né, chefiando um laboratório, sendo responsável por um laboratório e não saber essa questão, tá? Então, tem que saber a morfologia, porque é através da morfologia do ovo é que a gente sabe, né, qual parasito é, tá? Então, assim, a gente não tem nenhum parasito que tenha o mesmo morfologia de ovo que o outro, tá? Então, pela morfologia, a gente consegue definir pelo menos o gênero, tá? Às vezes a gente não consegue chegar na espécie, mas a gente sabe ali, né? Então, por exemplo, que é o ovo de Ascaris, por exemplo, tá? Então, a característica do ovo de Ascaris, tá? Um ovo que a gente tem essa característica de mamilos, entre aspas, né, gente? É uma membrana mamilolada, cheia dessas erupçõezinhas aqui, tá? Então, é importante a gente saber essa característica. Quando a gente verifica essa membrana mamilonada, geralmente de cor amarronzada, no Ascaris lumbricoides, igual tá aqui, a gente pode dar o diagnóstico, tá? Então, aqui, ó, toda irregular a membrana, tá? Nos livros falam que é uma membrana mamilolada, semelhante a mamilos, né? Tem que ter uma imaginação, assim, para né, pensar nisso daqui, mas é isso, é uma membrana irregular, cheia dessas erupções na superfície, tá? Então, quando a gente vê esse ovinho aqui, a gente já pode dar o diagnóstico que é Ascaris lumbricoides, tá? No ovo maduro. O tratamento, gente, é feito ali com esses antihelmínticos, tá? Então, mebendazol, principalmente pirantel, tá? Pode ser necessário a remoção cirúrgica, tá? Quando o paciente está com uma hiperinfecção, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, de hiperinfecção, né? Às vezes é necessário fazer uma remoção cirúrgica porque vai acontecer ali uma alteração, né? No intestino do paciente, tá?
Às vezes, gente, a questão de administrar antielmíntico, né? Nesses casos de infecção maciça é um problema, tá? Porque né, se morre todos os vermes ao mesmo tempo, eles vão se juntar e formar esse bolo aí no intestino do paciente, tá? E aí, né, vai promover uma obstrução intestinal que vai ter que ter esse processo de intervenção cirúrgica, tá? Então, antes de ingerir, né, recomendar ali o antielmíntico, é interessante saber a carga parasitária, né? A gente sabe que na conduta, às vezes, né, das clínicas, na conduta médica, geralmente não se pede para fazer, né, o exame, e a maioria das vezes dá o antielmíntico, tá? Mas quando se tem essa suspeita de hiperinfecção, é melhor fazer o exame de fezes para ver a carga parasitária, para depois fazer o antielmíntico, tá? Às vezes tratar com algum medicamento que possa aumentar a motilidade intestinal, para tentar eliminar o excesso, né, desses parasitos, para depois fazer essa administração. Ou fazer a administração, né, do antiemítico com acompanhamento médico, para que, né, possa se acompanhar esse caso e atuar, né, nesses casos mais graves aí, onde pode acontecer a obstrução. Tá? Então, gente, agora eu vou falar do tricuris, tá? A gente fala tricuris tricura, tá? Que é a tricuríase. Então, a gente tem uma distribuição menor, tá? Assim, se a gente for comparar com Ascaris lumbricoides, tá? Então, principalmente em Alagoas, Sergipe, a gente tem muitos casos aqui, uma das principais locais onde a gente tem a manifestação da doença, tá? Também em países tropicais e países subtropicais, tá? Gente, o parasito, o tricuris, ele se assemelha a um chicotezinho, né, entre aspas ali. Tem uma região anterior mais abauladinha, tá? E depois ele vai se afilando, ele vai ficando mais fino. Então, lembra, né? Sempre os livros aí de parasitologia tem que associar alguma coisa, né? Lembrando mamilolada, agora aqui, né? O termo que a gente fala em parasitologia assemelha-se a um chicote, tá? Vamos colocar a imaginação aí, lembrando de um chicote, tá bom? Mas é isso, gente. Então, o que significa isso? Né? A região anterior, né, mais espessa, e a região posterior, né, mais afilada, tá? Tá, gente? Então, são parasitas que infectam a região ali do intestino grosso, a gente tem o seco e o cólon, tá? Como os principais locais da infecção do parasita, tá? O tamanhozinho vai de 3 a 5 centímetros, mais ou menos. Então, são vermes menores, tá? Mas a gente consegue visualizar olho nu, tá? Então, os ovos, gente, é uma característica importante, mais uma vez, para o estabelecimento do diagnóstico, tá? Então, na hora que vocês estiverem no laboratório e verificarem esse ovo aqui, com essas duas regiões aqui, ó, né, na parte apical do ovo, tá? Como se fosse uma aberturazinha, um baúzinho aqui, tá? A gente vai estabelecer o diagnóstico de tricuris, tá? Então, seria o ovo em forma de baú, né? Onde a gente tem essas duas aberturas aqui, tá? E a gente consegue visualizar a larva, né, no seu interior, tá? Então, gente, o ciclo é mais simples, tá? Não vai ter aquela fase pulmonar que a gente verificou no Ascaris, né? Então, a patogenia ela é mais simplificada nesse caso e vai ficar restrita às manifestações intestinais, tá? Então, a gente adquire a doença através da ingestão do ovo, né? Que é o ovo contendo a larva no seu interior, tá? Esse ovo
ele vai liberar a larva no intestino delgado, tá? E ele vai colonizar o intestino grosso, tá? Lá no intestino grosso, a gente já tem a diferenciação entre macho e fêmea, né? E aí, gente, a postura de ovos, né, vai se iniciar nesse local e, posteriormente, esses ovos serão eliminados no ambiente onde sofrerão a maturação, que é extremamente importante, né, para que ele possa ser ingerido ali e promover novas infecções. Bom, gente, os sintomas, né, então, são restritos ali às manifestações intestinais, tá? Então, dor abdominal, diarreia, perda de peso, tá? Pode promover anemia, porque também tem uma ingestãozinha aí, né, de sangue, também porque o processo, né, a presença desses parasitos na cavidade ali, intestinal, tá? No intestino grosso, ele pode promover lesões, tá? Que pode, né, se forem muito persistentes, promover anemia no paciente, tá? Então, além da questão da alimentação de sangue, tá? Também tem esse processo da lesão da mucosa intestinal, tá? Então, quando a gente estiver procurando os ovinhos nas fezes, vamos ver esse ovinho aqui, né, com essas duas extremidades mais abauladinhas, um ovo em forma de um barrilzinho. O tratamento é o mesmo, tá? O mebendazol, pomato de oxantel. É isso. E aqui a gente vai falar do enteróbios vermiculares, tá? Enteróbios vermiculares, gente, seria o oxiurus, tá? Que é muito comum, uma infecção muito comum em crianças, tá? Então ele é bem menorzinho, ele vai ali a fêmea mais ou menos 1 centímetro, tá? E o macho é menor ainda, ele tá ali de 3 a 5 milímetros, tá? Então aqui a gente tem a fêmea, o macho, tá? E vai viver ali na região cecal, na região final, tá? Na região perianal ali do intestino grosso, tá? Então é principalmente um problema em crianças, tá? E aqui a gente tem incidência em climas mais temperados, tá? Então não está restrito mais a regiões tropicais e a regiões subtropicais. Tá? Então a gente tem na Ásia, na Europa, na América do Norte, tá? Então, como nas outras que a gente comentou nos outros eumínculos, a gente não via muito essa doença, né? Nesse caso aqui, o parasita é mais resistente a ambientes mais frios, tá? Então, América do Norte, enfim, Canadá também a gente encontra, tá? Então, presença em regiões frias, a gente também tem a infecção pelo enteróbios vermiculares, tá? Então, é muito comum em criança, gente, porque é muito fácil de se adquirir a infecção, tá? Principalmente levando a mão contaminada com ovos, né, do parasito, levando essa mão na boca, tá? Então, a infecção, ela vai acontecer, né, geralmente ingerindo ovos, né, que estão presentes ali, às vezes nas mãos, tá? Porque a criança, se a gente não levar para lavar a mão, depois que ela usa o banheiro, ela não lava, né, gente? A primeira experiência que eu tenho aqui é desse jeito, tá? Os meus meninos têm que ficar de olho se tá indo lá lavando a mãozinha ou não, tá? Porque, né, vai ao banheiro, não sabe limpar ainda, né? E precisa desse acompanhamento, né, dos adultos ali para levar, para lavar as mãos, fazer higiene das mãos, porque a criança tem muito hábito, né, de colocar a mão na boca, tá? Então aqui ela pode se auto-infectar nesse momento, né? Depois que ela passa a mão ali na região perianal e leva essa mão na boca, tá? Então a infecção ela vai acontecer pela ingestão de ovos, tá? Os ovos podem estar presentes na mão do paciente, também algum alimento contaminado com os ovos, tá? A gente tem a colonização ali no colo, tá? E aí, gente, geralmente aqui, ó, seria região anal, as fêmeas, elas migram para essa região perianal, principalmente à noite, para fazer a postura de ovos, tá? Então, aqui na região perianal fica cheio de ovos do parasita, tá?
É uma infecção que coça muito, então característica de purido anal, tá? E essa questão de coçar, de ter o purido, potencializa o processo de infecção, tá? E aí, gente, depois, né, as fêmeas estão ali fazendo a postura, geralmente ela pode se romper, tá? Liberando esses ovos ali nessa região perianal, tá? E aí, gente, são milhões de ovos que são depositados nessa região, tá? Então, os ovos, eles ficam distribuídos no ambiente, porque a pessoa está trocando de roupa, às vezes tira ali a calcinha, tira a cueca, tá? E são muitos ovos. Então, os ovos caem no lençol, tá? Então, assim, a pessoa que tá ali na creche, né? Essa questão da movimentação do lençol, balançar o lençol, tá? Às vezes até sentar na cama que está contaminada ali, cheia de ovos, faz com que o indivíduo possa adquirir a infecção, tá? Eles são muito dispersos ali no ambiente devido à grande quantidade né, que é colocada ali pelas fêmeas, tá? Então, gente, a gente pode ter, tá? No útero das fêmeas ali, né, de 5 a 16 mil ovos, tá? Então pensa, gente, em cada fêmea, né? Então é muito, tá? Então por isso essa grande contaminação, tá? E aí, gente, tá? Para a gente distinguir, né, a questão da infecção, a gente tem o ovo, mas também a morfologia ali, né, em formato de D. Ah, mas que D que é esse, né? Assemelha-se a um D porque é uma região mais plana, tá? Que eu tô mostrando aqui com a seta. E uma região mais abaulada, tá? Que seria como se fosse um D ao contrário, que a gente consegue visualizar melhor. Uma região mais plana e uma região mais abaulada, tá? Então aqui seria o ovo de enteróbitos que vocês têm que saber verificar ali nos exames de fezes, tá? Para estabelecer o diagnóstico da doença, tá? Então, geralmente a fêmea ela pode viver até 3 meses, tá? No organismo, mas, né, se não tratado ali inicialmente, tá? Bom, e as transmissões, né, gente? Então, a gente pode ter a infecção ali, uma autoinfecção, né, externa, tá? Quando você coloca a mão na região anal e depois põe a mão na boca, tá? E pode ser uma autoinfecção interna também, tá? Quando os ovos, eles eclodem, né, na região retal, tá? Às vezes a falta de higiene, não toma banho, não faz higienização correta, e esses ovos que foram, né, colocados ali pela fêmea na região perianal, eles podem eclodir, né, promovendo uma nova infecção no indivíduo. Como sintomas, gente, né, são sintomas restritos ali ao local da infecção. A gente tem principalmente o purido anal, mais à noite, tá? Porque é a hora do dia que a fêmea migra para a região anal para fazer a postura, tá? Pode acontecer hemorragia em processos inflamatórios intensos, tá? Ali, perda de sangue, diarreias, dores abdominais, tá? Em meninas, a gente pode ter a vaginite associada, porque, né, os parasitas, eles podem migrar, né, para a região da vagina, e como é uma região, né, presente ali com bactérias, as bactérias presentes nas fezes, micro-organismos, podem passar para a vagina através dessa movimentação do parasita, tá? Gente, o diagnóstico ele é bem diferente, ele é super interessante ali, que a gente fala que é o SUAB anal, tá? É bem diferente. A gente pega como se fosse um tubinho, né? Um tubinho de coleta de sangue, por exemplo. A gente prega uma fita ao redor desse tubo, tá? E a gente vai apalpando a região anal para verificar ali a presença de ovos, tá? Então, esses ovos ali, eles vão ficar totalmente grudadinhos nessa fita. Depois a gente vai pegar essa fita, gente, tira, né? É durex mesmo, tá? Tem que ser transparente para a gente visualizar.
a gente pega essa fita, esse durexinho, e cola numa lâmina, tá? Aquelas lâminas de vidro para a gente levar ao microscópio, tá? E aí a gente consegue visualizar a presença de ovos ali no paciente, tá? O tratamento, gente, né, basicamente as mesmas drogas, tá? O mebendazol, piperazina, o pomolato de pirantel, tá? E como a profilaxia, né, essas maneiras de se evitar o processo de infecção, né, seria a higiene do local, né, a limpeza do local, tomar os banhos ali, né, tomar cuidado com a troca, com a limpeza das roupas, né, principalmente em creches, com crianças, lavar e às vezes colocar, né, ferver a roupa do paciente, né, que está ali com a infecção, tá? Principalmente as roupas íntimas, higiene das mãos, tá? Para evitar a propagação da família. Geralmente, quando tem uma pessoa infectada em casa, a maioria das vezes, não somente uma pessoa, mais de uma fica infectada devido a essa facilidade na transmissão. Bom, gente, então nós falamos um pouquinho a respeito dos vermes, né? Aí agora a gente vai falar um pouco a respeito dos protozoários, tá? Então, gente, né, a gente tem ali características completamente diferentes, né, nos protozoários. Eles são seres ali eucariotas, tá? São células mais desenvolvidas, ricas em estruturas, células ricas em organismos, tá? E aí, gente, eles podem ser de vida livre, tá? Ou seja, que não vão infectar nenhum organismo, ou eles podem ser parasitas, tá? Aí, gente, um dos principais representantes né, desses organismos, tá? A gente tem a giardia, o paramécio, tá? Que é um micro-organismo de vida livre, a ameba, né, que promove infecções ali, ela é parasital, intestino, tá? As euglenófices, tá? São também representantes ali do reino protista, tá? Bom, gente, os protozoários eles podem ter diferentes tipos de movimentação, tá? A gente pode ter movimentação ali que a gente chama de movimentos ameboides, tá? Por pseudópodes, que seriam falsos pés, né? Na verdade, seria projeções ali, né, da sua membrana, tá? Para que ela consiga se alongar e se contrair no sentido de realizar a sua movimentação. Tá? Então, eles podem se movimentar através de pseudópodes, eles podem se movimentar a partir de flagelos, né, que são os mastigóforos, né, que possuem ali flagelos, tá? Então, exemplo de flagelado seria a giardia, ou então tricomonas, né? Eles podem ser ciliados, né? Como paramécio, por exemplo, Balantidium coli, né? Presença de cílios ali ao redor do parasito, tá? Que vão auxiliar o abatimento desses cílios, vão promover a locomoção do parasita, tá? Ou eles podem ser esporozoários, gente. Nesse grupo, tá? Os esporozoítos, os esporozoários, eles não têm nenhum sistema ali de locomoção, tá? Então, eles são parasitos, mas que não se locomovem no organismo do indivíduo, tá? Então, gente, falando das principais doenças aí causadas por diferentes protozoários, a gente pode citar inicialmente a giardia, tá? A giardia lamblia, tá? É um parasito ali que tem duas formas morfológicas principais, né? Que seria o trofozoito e os cistos, tá? Esse trofozoito, gente, tem um formatinho ali de pera, uma simetria bilateral, tá? Simetria bilateral é quando ambos os lados a gente verifica as mesmas estruturas, tá? Então, a gente vai ver dois núcleos ali presentes, tá? E quatro pares de flagelos nesse trofozoito,
tá? Os cistos, né, gente, eles são ovais ali, tá? Tem essa membrana importante aqui, que é a membrana envoltória, e podem apresentar entre 2 a 4 núcleos, tá? Então, aqui estão as diferentes formas morfológicas, e é um ciclo biológico bem simples, tá? Então, a gente adquire a infecção a partir da ingestão desses cistos, tá? Na hora que esses cistos eles chegam lá no intestino delgado, tá? A gente vai ter o desencistamento, tá? Então, o cisto vai dar origem aos trofozoítos, tá? E esses, né? Então, os cistos dando origem aos trofozoítos, tá? Esses trofozoítos, eles vão se colonizar, eles vão se multiplicar ali por divisão binária, e depois, quando eles estão sendo eliminados para o exterior, tá? Eles vão se encistar de novo, tá? Então, eles ficam aqui, ó, no intestino delgado, vão se multiplicando, colonizando, tá? É só que aí o bolo fecal, o alimento vai se, né, movimentando aqui no intestino, e né, a giardia ela vai junto aqui com esse alimento. Na hora que ela percebe que o intestino aqui está ficando mais seco, tá? O ambiente está ficando mais desfavorável, ela se encista de novo, gera essa membrana, né, cística, que eu mostrei aqui para vocês, tá? Gera essa membrana cística novamente, um envoltório, que é para que ela tenha uma proteção ali na hora que ela for eliminada no ambiente, tá? E aí, gente, as principais manifestações, né, clínicas ali, tá? Vai estar relacionado, né, principalmente ao número de cistos que o paciente ingeriu. O que significa isso? Seria a carga parasitária, tá? O estado imunológico do paciente, ele está muito relacionado, né, com a questão da manifestação clínica, né? Se é um paciente que está em tratamento, alguma quimioterapia, dependendo do uso de alguns medicamentos, se tem alguma doença autoimune, se tem alguma deficiência ali, né, de imunidade, infecções por HIV, ou, né, seja um paciente imunossuprimido por algum fator, né? Então, todos esses fatores vão permear a questão das manifestações clínicas, tá? E a carga parasitária é muito importante para isso, tá? Então, a gente vai ter nas fases aí a fase aguda e a fase crônica, tá? A fase aguda, gente, é sempre a fase inicial ali da doença, tá? Onde a gente vai ter as manifestações mais marcantes, tá? Então, a diarreia ali presente, uma diarreia que a gente chama de explosiva, com odor fétido, tá? A presença de dores abdominais, pode ocorrer ali a presença de muco, pode acontecer presença, né, de sangue devido a um processo inflamatório, tá? E aí, na fase crônica, tá? A gente vai ter ali períodos de breve recorrência ali dos sintomas, tá? E pacientes até assintomáticos, tá? A gente vai ter manifestações mais brandas da doença, tá? Na clínica, gente, então a gente pode suspeitar, né, devido à presença de diarreias, náuseas, vômitos, tá? A gente pode suspeitar da infecção, tá? E o diagnóstico ali laboratorial é perceber ali a presença dos cistos que eu mostrei para vocês e dos trofozoítos, tá? Que podem ser ali observados nas fezes, tá? Bom, gente, para tratar seriam ali seconidazol, tinidazol, metronidazol, tá? Podem ter alguns efeitos colaterais, mal-estar, tá? Geralmente dá, assim, pode causar vômito, mas dá náusea, tá, gente? Eu vou querendo falar aqui, né? Geralmente causa náusea, mais raramente vômitos, algum mal-estar ali gastrointestinal, tá? Bom, gente, ilustrando aí um outro protozoário para vocês, tá? Então, agora totalmente diferente. Eu vou falar a respeito do Trichomonas vaginalis, tá? É um protozoário ali que vai infectar, né, o sistema aparelho, né, reprodutor, tá?
A gente tem ali somente a forma de trofozoíta, que é presente, tá? Né, como forma evolutiva nesse parasita. A gente vai ter 4 flagelinhos aqui na região anterior, tá? Um núcleo bem marcante aqui, é um núcleo em forma de elipse, tá? Um núcleo elipsoide, tá? Então, aqui a gente consegue ver o Trichomonas vaginalis e ele vai ficar aderido ali, tá? Tanto na vagina e pode estar presente também, né, no aparelho reprodutor masculino ali na região, tá? Pubiana, principalmente, tá? Então, a gente tem ali, né, um ciclo muito simples, tá? A transmissão por contato mesmo, tá? Então, o que que acontece? Só existe essa forma, o trofozoito, né? O trofozoito, ele coloniza a região, ele se multiplica por divisão binária, tá? E ele depois, né, tá pronto ali para ser transmitido a outro indivíduo, tá? Então, é uma transmissão por contato mesmo, contato sexual, onde um trofozoito ele vai passar para o outro indivíduo, tá? Então, ele pode acontecer, tá presente tanto em mulheres, né, quanto em homens. Tem mais ou menos 20 dias aí como período de incubação, tá? Para o início da infecção, para aparecer ali a manifestação clínica, aparecer os principais sintomas da doença, tá? Então, tá relacionado com um prurido intenso, tá? Uma irritação ali na vulva, né? Dificuldade nas relações sexuais, dor na relação sexual, tá? Dor ao urinar são as principais manifestações, porque essa adesão, gente, aqui, ó, né? Do parasito na mucosa vaginal, ela causa um processo inflamatório. A gente verifica ali a região ficar avermelhada, né? Com bastante purida, ela se adere mesmo, tá? À mucosa e fica bem edemaciado, inflamado e dolorido, tá? A região onde a gente tem ali a infecção do Trichomonas, tá? Bom, gente, no homem, tá? A sintomatologia é bem menor, tá? Pode ocorrer ali o paciente assintomático, tá? E aí quem manifesta geralmente tem uma uretrite com sensação levezinha de prurido, tá? Mas não é tão marcante o processo, né? As manifestações clínicas no homem, tá? Pode estar relacionado ali com questão de infertilidade, tá? E pode promover alguns problemas ali na gravidez também, criança nascer com baixo peso, alguns trabalhos relatam morte neonatal, tá? E pode possibilitar também, né, pode facilitar a transmissão do HIV, tá? Porque, gente, a região ali, né, vaginal, ela vai ficar mais lesada, né? Ela vai ter as microlesões, processo de edema, processo inflamatório intenso. Então, é mais suscetível, né, à infecção do vírus HIV, porque já ocorreu, já está presente as lesões que possibilitam ali a penetração do vírus, tá? O diagnóstico, gente, do tricomonas, ele é feito ali, tá? A partir da coleta, né, do material, principalmente pela manhã, tá? A gente faz um suavezinho, né, na mulher ali, sem higiene pessoal, né? Porque senão a gente pode ter um falso negativo no exame, tá? No homem a gente faz a coleta também pela manhã sem a gente fazer higiene, e a coleta é feita pela masturbação. E aí depois a gente vai colocar na lâmina para fazer microscopia e verificar a presença do parasita, tá? O tratamento são os mesmos, basicamente, o seconidazol, o tinidazol e o metronidazol, tá? E agora eu vou finalizar aqui a nossa revisão de hoje e vou falar um pouquinho a respeito das amebas, tá? Vou falar um pouquinho a respeito da entamoeba histolítica, tá?
Então, gente, aqui eu estou colocando uma imagem ilustrativa, tá, das amebas. As amebas, gente, são amplamente distribuídas, tá? Então, a gente tem ali uma infecção mais ou menos de 480 milhões de pessoas, né? É uma das terceiras mortes por causa de doenças parasitárias, tá? Então, ela perde principalmente para malária e para esquistossomose, mas depois vem a amebise, né? Então, a gente tem diversas espécies ali que podem, né, parasitar, infectar o homem, tá? Então, ela é amplamente distribuída. Então, a gente tem como morfologia, gente, na ameba, tá? A forma de trofozoito, seria aqui, né? E a forma de cisto, né? Os trofozoitos, gente, geralmente tem um núcleo, tá? E os cistos ali, tá? Ele vai ter ali em torno de 4 núcleos quando ele está totalmente desenvolvido. Então, aqui algumas fotos ilustrativas, né? Mostrando um cisto aqui imaturo, quando a gente não consegue visualizar o núcleo ainda. Aqui um cisto maduro, né? A gente já tem 1, 2, 3, 4 núcleos podendo ser visualizado, tá? E aqui a forma de trofozoito, né? Apresentada para vocês. Bom, então aqui, gente, eu já fiz, seria um cisto com a coloração ali, né? A gente usa o Rugol para promover a coloração, para facilitar a identificação ali no microscópio, né? Então, por isso que tá com essa cor mais alaranjada, né? Que o Rugol, ele permite evidenciar melhor, né? As estruturas presentes ali no cisto, tá? E aqui, né, um corte histológico mostrando o abscesso, né, o epitélio intestinal e com o abscesso aqui causado pela infecção, né, uma infecção secundária derivada ali da infecção pela ameba, tá? Então, gente, a amebíase é uma doença que pode ali estar infectando, né, promovendo as manifestações clínicas intestinais, tá? Mas que a gente já pode bater o olho aqui nesse ciclo e a gente vai verificar que a gente já tem problemas que são extraintestinais, tá? Também ali que podem acontecer na infecção por ameba, tá? Então, a gente pode ter acometimento do fígado, pulmão, cérebro, tá? Outras regiões ali podem estar acometidas devido à infecção pelo parasita, tá? Então, inicialmente, gente, a gente ingere um cisto maduro, tá? Esse cisto, ele vai sofrer um desencistamento, né? Quando ele passa, né? Ele é ingerido, ele passa pelo estômago, tá? E vai liberar ali o trofozoito, tá? Essa forma aqui. Então, ele está encistado, ele começa a se desencistar, liberando o trofozoito, tá? O trofozoito, pessoal, ele vai colonizar essa região aqui do intestino grosso, tá? Vai ficar ali aderido à mucosa, tá? E colonizando ali o intestino grosso, tá? Depois, gente, quando, né, a gente tem a movimentação, o trânsito intestinal aqui, ele pode, né, encistar mais uma vez, né, para ser liberado ali para o ambiente, tá? Então, à medida que o trânsito intestinal vai evoluindo, que vai havendo ressecamento aqui nessa mucosa, perda de água, né, que é o processo que vai acontecendo quando a gente tem, né, a diferença ali de água no intestino delgado, no intestino grosso. Com essa movimentação, a gente vai ter um encistamento de novo para que os cistos possam ser eliminados no ambiente, tá? Então, gente, mas a partir desse momento, né, quando o paciente tem uma hiperinfecção, tá? Esses cistos, eles podem migrar para diferentes regiões, tá? Do organismo do paciente, né, causando diferentes manifestações clínicas, que seria a amebíase
extraintestinal, tá? Então, gente, como manifestação clínica ali, né? Também a gente pode ter pacientes assintomáticos, tá? Grande maioria fica ali assintomático, tá? Mas os sintomáticos podem ter manifestações mais graves, tá? Então, desde diarreia, perfuração intestinal, tá? Ali uma peritonite, processos hemorrágicos intestinais, tá? E na amebíase extraintestinal a gente evidencia bem a questão, né, dos infecção hepática, pulmão, tá? Cérebro, baço, rim também pode ficar acometido, tá? Então, para diagnosticar, a gente vai visualizar esses cistos aqui, né, nas fezes, tá? E aí, gente, para tratar a ameba, a gente vai usar ali, né, um tratamento, às vezes, né, com necessidade, tá, de uma eritromicina, né, principalmente quando a gente tem os abscessos, que foi ali a associação de uma infecção bacteriana por causa da lesão, né, do que aconteceu ali no intestino do paciente. Bom, e é isso, gente. A gente usa aí as tetraciclinas e a eritromicina também, tá? Para o tratamento da amebíase, tá? Eu vou terminar aqui hoje com vocês a revisão e depois a gente vai continuar a revisão nas próximas aulinhas. Vou finalizar aqui a gravação. Então, gente, obrigado por todos estarem aqui comigo. Até a próxima.